Olá, eu sou Adriana Sene, eu sou coach de relacionamento e eu tenho um projeto que se chama O Casamento que Escolhi, que é um lugar para quem quer viver relacionamentos a dois saudáveis, intensos e muito felizes. Se você não está feliz com o seu casamento, provavelmente você está vivendo uma ou mais das situações que eu vou te dizer agora. Brigas frequentes na sua casa, parecendo que vocês não falam mais a mesma língua. Angústia ou irritação por não conseguirem ter uma vida financeira mais certa, mais equilibrada, mais regrada. Falta de diálogo, onde muitas vezes não se fala sobre o que incomoda, sobre o futuro, sobre as coisas do dia a dia. Sentimento de desânimo ou vazio, causados pela rotina, onde nada de novo acontece e tudo sempre é a mesma coisa. Falta de apoio na criação dos seus filhos, com algum dos parceiros, ou o marido ou a esposa, com uma enorme sobrecarga no dia a dia. Tristeza causada pela falta de risada, por falta de carinho, por falta de afeto. E também falta de entendimento no relacionamento sexual. Um casal que passa por muitos problemas no casamento, muitas vezes tem essas dores ampliadas para as outras áreas da vida, além do relacionamento a dois. Isso porque, acreditem, 36% da nossa felicidade é devida aos relacionamentos. Pesquisas mostram que muitos não resistem a essas dores e se separam em números que chegam a assustar. Olha só, 50% das pessoas se separam no primeiro casamento, 66% no segundo e 75% no terceiro. Entre 5 e 7 anos de casado, as pessoas terminam o casamento por alto grau de conflito, alto grau de brigas que existem entre eles. Entre 10 e 12 anos de casado, as pessoas terminam o casamento por falta de intimidade, falta de afeto, falta de carinho, falta de companheirismo e de conversa entre o casal. 40% das separações se dão por brigas e 60%, os outros 60% restantes, por falta de companheirismo e de conexão no casal. Isso sem a gente contar com as pessoas que permanecem casadas, mas que vivem tristes, desencantadas, num ambiente cinza, que nada que dê aquele brilho no olhar. Para qualquer problema que você tenha no seu casamento, a solução para transformar o seu casamento num casamento bom, a solução se baseia em 3 pilares. Vamos ver quais são esses 3 pilares. O primeiro deles é que você tenha um desejo intenso. Então, um dos cônjuges, pode ser a esposa ou o marido, precisa ter um forte desejo, uma forte vontade de melhorar ou salvar o seu casamento. Essa pessoa, que provavelmente pode ser você que está assistindo esse vídeo, é aquela que vai buscar conhecimentos diferentes, ferramentas diferentes, alguma coisa de novo para poder fazer a transformação necessária deste casamento. Na maioria dos casos de reconstrução ou de mudança de casamento, uma das pessoas começa a fazer o processo e conforme as mudanças vão acontecendo, ela vai influenciando o seu parceiro que começa a falar, o que será que está acontecendo? E ele muitas vezes se envolve nessa mudança. Portanto, pelo menos o desejo de um deles é imprescindível, de um de vocês, é imprescindível para que as mudanças comecem a acontecer no seu casamento. O segundo pilar é o entendimento e investigação dos problemas que estão existindo. Num casamento, num relacionamento, existem 17 áreas que podem trazer insatisfação para o casal quando a gente não tem qualidade, quando a gente não cuida, quando elas não estão bem. Então, antes de mais nada, de sair começando a arrumar as coisas, é fundamental que a gente identifique quais dessas áreas estão ruins, quais dessas áreas não estão legais, para que, a partir desse momento, quando a gente tem consciência disso, a gente consiga começar um processo de mudança. Porque como é que eu vou mudar alguma coisa se eu não sei se essa coisa tem problema ou não? E o terceiro pilar são as ações práticas. Então, com a ajuda de uma pessoa, que pode ser um coach de relacionamento, esse marido ou essa esposa, essa pessoa que buscou a mudança, define quais são as ações necessárias que ela precisa colocar em prática
para começar a melhorar aquelas áreas que a gente identificou que não estão boas, que estão gerando insatisfação nesse relacionamento. Nesse ponto são criadas estratégias que vão dizer quais são as atitudes que esse cônjuge, que é o marido ou a esposa, deve ter para transformar o casamento. E quando você consegue transformar o seu casamento em um bom casamento, olha o que você ganha com isso. Você tem muito mais felicidade e alegria na sua vida como um todo. Você passa a buscar o que é mais importante para vocês dois e assim vocês conseguem construir uma vida muito mais estruturada e muito mais sólida. Você sente mais apoio e se sente também muito mais realizada. E com isso você fica mais forte, mais decidida, mais assertiva. Você tem um ambiente familiar muito mais agradável, muito mais aconchegante, aquele lugar que a gente tem vontade de voltar para quando, depois de um dia de trabalho, depois de um dia cheio de problemas. A gente também tem mais controle emocional e consegue se comunicar de uma forma muito mais tranquila e assertiva. Sem contar que você consegue garantir que seus filhos cresçam em uma família que possui os valores que você acredita e tendo mais chance de que eles sejam adultos muito mais felizes. Você passa a ter uma vida mais leve, mais tranquila e mais em paz. E principalmente, você passa a ter de volta aquele brilho no olhar que muitas vezes a gente perde há muito tempo atrás, que a gente tinha muito tempo atrás. Assim como você, eu também tive que construir um casamento feliz. Eu não sei se você já conhece a minha história, mas eu vou dar uma resumida aqui. Eu me casei jovem, eu tinha 21 anos, eu trabalhava, eu estudava, em pouco tempo depois de casada eu tinha meu filho. E na minha cabeça, para que as coisas funcionassem bem, bastava que eu conseguisse conciliar tudo isso. Casa, trabalho, cuidar dos filhos, cuidar de toda essa estrutura, para que, na minha cabeça, se tudo isso funcionasse bem, o resto funcionava bem. Quanto ao meu relacionamento, ao meu casamento em si, com o meu primeiro marido, eu achava que só o amor que eu tinha bastava para que isso levasse a gente para o melhor caminho. Só que, um tempo depois de casada, eu comecei a perceber que as coisas não estavam tão bem. Aquele relacionamento que eu tinha, que era tão bom, que era tão agradável e era tão maravilhoso, passou a gerar tristeza, angústia e irritação para a gente. O pior de tudo é que eu não sabia o que estava dando errado. Eu não conseguia descobrir aonde as coisas tinham saído do trilho normal e começado a ir para um caminho ruim. Nesse primeiro casamento, porque hoje eu sou casada pela segunda vez, mas nesse primeiro casamento, tiveram momentos também que a gente tinha conflito e por mais que a gente não gostasse, a gente não conseguia sair desse ciclo vicioso. O fato é que depois de 10 anos de casada, eu me separei. E eu vivi momentos de muita tristeza e muita angústia, por essa razão principal, porque eu realmente não sabia o que eu tinha feito errado, né? E aí a partir disso vieram todos os sentimentos ruins. Eu me lembro que quando a gente vendeu o nosso apartamento, o apartamento que a gente tinha junto, depois que a gente tirou a mudança de lá e que eu passei pela última vez por todos os cômodos para me despedir, eu estava sozinha, foi aí que eu me dei conta que eu tinha que me desapegar daquela vida que eu tinha, que eu tudo que eu tinha construído até aquele momento tinha acabado e principalmente eu não sabia o que tinha pela frente, o que me aguardava pela frente. Quando eu tranquei a porta desse apartamento e eu saí, meu coração estava muito apertado. Então, a partir daí, eu decidi começar a estudar, começar a entender como é que a vida funcionava, os relacionamentos funcionavam, como é que as pessoas se comportavam. A partir daí, eu mergulhei no mundo do autoconhecimento, dos comportamentos, porque eu precisava entender melhor tudo isso. E foi quando eu comecei a me tornar coach. Coach é a pessoa que ajuda os outros a desenvolver, apoia os outros, né, a desenvolver comportamentos que vão facilitar com que ele atinja os objetivos com maior facilidade. Então, tempos depois eu fiquei separada, eu estudei, eu entendi melhor as pessoas e os comportamentos e aí tempos depois eu conheci meu atual marido. Quando a gente se casou, eu tinha muito firme para mim que eu não queria viver mais aquela situação que eu tinha vivido no meu primeiro casamento. Então eu fiz de tudo, eu me empenhei ao máximo para que as coisas dessem certo. Se eu disser para você que foi fácil, eu estaria mentindo, porque nós temos comportamentos muito diferentes, nós somos pessoas muito diferentes.
mas juntos nós conseguimos fazer as coisas darem certo e elas passaram a funcionar de verdade. Então, a partir daí também eu descobri e eu tive mais certeza de uma coisa: você não precisa passar sozinha ou sozinho, né, por essas situações, por essas dificuldades no seu casamento. Há pessoas, há ferramentas que podem te ajudar, que podem te orientar a seguir por caminhos melhores. Quando você consegue juntar um sentimento bom por uma pessoa e uma boa dose de racionalidade, é que aí as coisas funcionam muito melhor. Eu sei que pode parecer difícil, eu sei que pode parecer às vezes impossível, mas assim como eu consegui e outras pessoas conseguiram, eu tenho certeza que você consegue também. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar como eu posso te ajudar a ter o casamento que você deseja. A partir de agora, eu vou te mostrar quais são os 12 passos que você pode usar para reconstruir o seu casamento e assim ter uma união mais saudável, mais intensa, mais feliz e altamente recompensadora. Eu vou te explicar o que é o programa O Casamento que Escolhi. Se você se inscrever no programa Casamento que Escolhi, você vai ter acesso a um programa de coaching e desenvolvimento pessoal online que vai ser trabalhado durante 12 semanas, cujo objetivo é te apoiar a construir o casamento que você deseja e acredita ser o melhor. Quando você se inscreve no meu programa, você recebe imediatamente um e-mail que tem um login e uma senha que vai te dar acesso a uma área restrita de membros. Nessa área restrita de membros, semanalmente você vai receber vídeos e exercícios para você conseguir ter as instruções e a investigação e as ações necessárias para fazer a mudança no seu casamento. Quando você se inscreve no programa e você acessa a área de membros, imediatamente você já assiste um vídeo de boas-vindas e tem acesso a uma avaliação pré-programa. As demais sessões, que são além dessa sessão de boas-vindas, né, que é uma sessão 0, vamos chamar assim, você vai ter mais 12 sessões. Então, essas demais sessões, elas vão ser liberadas uma por semana. A cada semana você vai ter acesso a uma sessão. E esse acesso a essa área restrita de membros, ele fica com você durante um período de 2 anos. Então, por 2 anos, você pode ver e rever essas sessões quantas vezes você quiser. E agora eu vou falar um pouquinho do conteúdo que a gente vai ter no nosso programa para você saber melhor como isso vai funcionar. Na sessão 0, que é essa sessão de boas-vindas, que é essa que eu falei que você já vai ter acesso logo que você entrar na sua área de membros, você já vai saber tudo o que você precisa para aproveitar ao máximo o seu programa. E também já vai realizar uma avaliação pré-programa e vai entender como é que está o seu nível de satisfação em cada uma das 17 áreas que compõem uma relação. A gente vai mapear tudo isso logo de cara, logo nessa avaliação pré-programa. Na sessão 1, a gente vai falar de estresse, que são os 3 tipos de estresse que podem afetar a sua relação, que é o estresse por tentar equilibrar a vida profissional e pessoal, o estresse por falta de cuidados pessoais e estresse no próprio relacionamento. Você vai identificar qual deles está te atrapalhando e já vai começar a mudar isso. Na sessão 2, a gente vai falar sobre acordos, os contratos. Então, nessa sessão, a gente vai ver quais são os papéis e quais são as funções que cada um de vocês dois desempenha no seu casamento. E quais são os mais comuns, os acordos mais comuns que existem de uma maneira geral. Você vai descobrir quais desses acordos mais comuns são os que você pratica e identificar os que estão legais, que é aqueles que são o que a gente tem que manter, e aqueles que não servem e você precisa ajustar. Então, a gente vai investigar quais são aqueles que a gente vai precisar fazer as mudanças para que o seu casamento fique legal. Na sessão 3, a gente vai falar sobre mitos e expectativas. Aqui, você vai descobrir quais foram os padrões culturais, familiares e que a mídia te impuseram e de que forma isso está afetando o teu relacionamento. Vai identificar quais deles estão presentes e quais deles geram algumas expectativas irreais que podem acabar com a sua felicidade. E também o que você vai precisar fazer para mudar essa realidade. Na sessão 4, a gente vai falar sobre resolução de conflitos. Então, você vai entender profundamente quais são os estilos de resolução de conflitos
e como estabelecemos, às vezes, ciclos de sentimentos negativos. Você vai descobrir também como falar de um problema, como propor uma solução, como escutar um problema, como escutar uma solução de uma maneira muito prática e assim conseguir chegar a um acordo de uma forma bem eficaz. Na sessão 5, a gente vai falar sobre tensão negativa, onde você vai saber quais são os principais mecanismos de conserto que você pode usar para garantir que o clima num conflito não fique muito negativo e que não tenham explosões que saiam do controle. Você vai também saber o que é importante fazer para que as decisões que vocês tomarem durante essas resoluções sejam realmente cumpridas. Na sessão 6, a gente vai falar sobre criação de filhos e família. E aqui a gente vai identificar como é que você vai fazer para equilibrar as principais demandas de vocês serem pais com as demandas de vocês serem casados. E ainda como lidar com os pais de cada casal e os sogros e como fazer com segredos e confissões cruzadas que às vezes existem dentro da sua família. Na sessão 7 a gente vai falar sobre expressão sexual. A gente vai ver aqui como é que o cônjuge pode interpretar as questões sexuais como rejeição, como as expectativas criadas pela mídia e pelas pesquisas podem afetar a tua relação, como os demais problemas no casamento podem também afetar a capacidade de intimidade e de entrega. Você vai descobrir o que é normal ou o que não é normal e como mudar o que não está bem no seu relacionamento sexual. Na sessão 8, a gente vai falar sobre finanças e você vai descobrir como lidar com a questão financeira em um casamento. Como hábitos do teu passado podem influenciar o seu presente financeiro. Você também vai ver quais são algumas possibilidades de se fazer uma gestão financeira muito mais equilibrada. Na sessão 9, a gente vai falar sobre intimidade e amizade. Como aumentar o tempo de qualidade em que o casal permanece junto. Como falar de sonhos, como falar de sentimentos, como aumentar a quantidade de toques e afetos. O que você pode fazer para aumentar a intimidade, que funciona como uma cola para manter a tua família unida. Na sessão 10 é uma sessão muito especial, a gente vai falar do mapa do amor. E aqui a gente vai entender como é que você acredita que é viver o amor. O que é que vocês faziam enquanto estavam apaixonados e que hoje já não fazem mais? O que fazer para se sentir mais amado, mais cuidado, ter mais carinho? E o que teu parceiro entende que é o caminho para se sentir mais amado? Na sessão 11, a gente vai falar sobre o mapa do conhecimento. Aqui você vai redescobrir o teu parceiro, o que faz ele feliz, o que causa medo, o que traz alegria, que tipo de apoio ele precisa receber de você para se sentir feliz nessa nova fase. E na sessão 12, a gente vai falar sobre novidades. Então diversão, entretenimento, friozinho na barriga, brilho nos olhos. Como trazer de volta para a tua vida as novidades e afastar o tédio. Como deixar a rotina apenas como algo que te apoie e como não finalidade exclusiva do seu casamento. Então você vai ter essas 12 sessões e mais 6 bônus maravilhosos que eu vou dar para você. O primeiro bônus é uma palestra com o Ricardo Piovan, que vai ser com o seguinte tema: como ter inteligência emocional no casamento. Então aqui você vai descobrir como lidar com sentimentos bons e ruins que às vezes se tornam muito intensos e o que fazer quando eles surgirem no teu casamento. O segundo bônus é um áudio de meditação com a Paula Abreu. É um áudio onde a gente vai usar um mantra, né? Para você, se você já medita, é um áudio bem legal. Se você não medita, é uma maneira muito boa de começar a meditar e a conseguir ter mais foco, mais calma, mais serenidade, que são coisas tão importantes para levar bem qualquer vida, independente de ter casamento ou não, mas para que você se centre e fique mais calma e feliz. O bônus 3 é uma outra palestra com a Ana Luísa Ala, onde ela vai falar como o seu tipo de personalidade impacta os relacionamentos amorosos. Ela vai explicar para você como funciona o Enneagrama, que é um sistema que identifica 9 tipos de personalidade e como essas personalidades combinam entre si em um casamento. Agora, quanto eu preciso investir para que o meu casamento seja melhor, para que o meu casamento seja muito feliz? Pelo programa, mais os bônus, mais as sessões online comigo, eu facilmente poderia cobrar R$ 11.500. Só um processo de coaching comigo, eu chego a cobrar R$ 6.000.
Mas fica tranquilo, você não vai pagar todo esse dinheiro. Comprando hoje, se inscrevendo hoje no meu programa, você vai pagar apenas R$ 1.997 e ainda vai poder parcelar em 12 vezes de R$ 194,56. E ainda, você tem a possibilidade de convidar o seu marido ou sua esposa para fazer o programa junto com você, sem ter que pagar nada mais por isso. São 2 pessoas pelo valor de uma. Imagina você vivendo o seu casamento feliz, de forma a ter uma vida plena e saudável, por apenas 12 parcelas de R$ 194,56 ou R$ 6,49 por dia. Se o teu parceiro também participar, esse valor cai pela metade, ou seja, são R$ 3,24 por dia. Olha só, eu vou fazer algumas comparações para você ver. Se você passar por uma terapia de casal, cada sessão custa em torno de R$ 200. E você não vai fazer uma sessão só por mês, no mínimo são 2 sessões. Essas terapias, elas se estendem por um longo período e isso faz com que o custo total seja muito alto também. Além disso, você já parou para pensar qual é o custo de uma separação? Pela tabela de honorários dos advogados da OAB de São Paulo, um advogado deve cobrar para fazer uma separação R$ 3.586. Isso se você não tiver bem nenhum, porque se você tiver um carro, um apartamento no valor de 300 mil, por exemplo, um carro no valor de 60 mil, você vai pagar para o advogado R$ 21.600, que são 6% sobre os valores dos bens. Fora os impostos que você tem que pagar para os órgãos competentes. Mas isso tudo a gente está falando muito de uma coisa racional. Agora eu quero dizer, quanto vale a tua felicidade? Quanto vale a felicidade da sua família? Quanto vale você ver seus filhos sendo criados em um lar onde existem os seus valores, a sua união e vocês todos juntos poderem construir uma vida muito mais feliz? Olha só, essa turma do programa, ela vai ter um número muito limitado de participantes para que eu possa dar atenção devida a todas as pessoas. Se tiver muita gente, eu não vou conseguir acompanhar mais um detalhe cada um. E aí, você vai querer que eu segure na tua mão para a gente seguir junto por essa caminhada e você ter a vida a 2 que você deseja? Ah, tem mais uma coisa muito importante. Eu vou te dar uma garantia incondicional de 30 dias. Eu confio tanto no meu programa que eu vou te dar essa garantia incondicional. Como é que funciona? Você tem 30 dias para ir aproveitando do programa, para ir vendo as sessões que estão sendo liberadas, para fazendo os exercícios. E se em até 30 dias você descobrir que você não gostou, que aquilo não é para você, que você não está conseguindo acompanhar o que não gostou, simplesmente você manda um e-mail para mim e eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem ficar reclamando, sem ficar fazendo com que você preencha formulários extensos ou fique na fila de telemarketing. Se você me manda um e-mail, a gente cancela a sua compra e o valor é estornado para o seu cartão. Basta um único e-mail. Então vamos lá, o que você está esperando para poder se inscrever no meu programa? Você vai ter acesso ao botão aqui nessa página, é só clicar, se inscrever. Eu estou te esperando para que a gente consiga construir, eu consiga te apoiar, você construir o seu casamento da melhor forma possível. A gente se vê em breve.